Olá, turma, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de História e hoje a gente vai falar sobre o Império do Brasil. Turma, antes de eu começar a falar sobre o período do Império no Brasil, vocês precisam entender que essa fase aconteceu um pouco antes da independência do Brasil, ok? Então vamos lá. No século XIX, as tropas francesas de Napoleão Bonaparte invadiram Portugal. Para quem foi Napoleão Bonaparte? Este homem, gente, ele comandava um grande exército na Europa e ele era francês. Ele queria que o Portugal se aliasse ao exército dele, se aliasse às tropas dele, porque ele era inimigo da Inglaterra. Porém, Portugal ele tinha uma aliança com a Inglaterra e ele não queria se aliar ao Napoleão. Então, Napoleão decidiu invadir as terras portuguesas por conta disso, ok? E devido a essa invasão, a família real teve que fugir para cá para o Brasil em 1808. Prestem atenção ali na data, olha, 1808. O Brasil foi independente em 1822. Então, só aí já se passaram uns 20 e poucos anos, ok? A sede do governo da metrópole foi transferida de Portugal para a cidade do Rio de Janeiro. Então, quando a família real veio para cá para o Brasil, a sede de Portugal, o governo de Portugal, passou a ser concentrado aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Então, Portugal estava sendo comandado daqui do Brasil pelo rei de Portugal. E a família real trouxe tudo de moderno para o Brasil, junto com todos os funcionários da corte. Então aí, nessa segunda imagem, você pode ver a família real já fugindo para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que queria invadir as terras portuguesas, e eles vieram para o Brasil em busca de melhores condições, né? E também para acabar não sendo prisioneiros de Napoleão. A vinda da família real para o Brasil é conhecida historicamente como transmigração da família real. O rei português ordenou que muitos fidalgos entregassem suas casas para a instalação da corte portuguesa. Os fidalgos, pessoal, eram os nobres, eram as pessoas ricas que viviam aqui nas terras brasileiras. E o rei português, que é esse moço aí do meio, o Dom João, ele ordenou que as pessoas, que esses nobres, saíssem de suas casas para que eles pudessem fazer a instalação da corte portuguesa, para que eles pudessem governar Portugal e o Brasil através dessas instalações. Então, as pessoas, os fidalgos, eles eram obrigados a sair de suas casas. O príncipe regente governava Portugal, substituindo sua mãe, Dona Maria, que havia ficado louca. Então, nessa época, a rainha de Portugal era Dona Maria, mas ela ficou louca, entendeu? Então, ela não conseguia governar mais o seu país. E aí, o seu filho, o Dom João, passou a governar Portugal nessa época. Esse moço aí da esquerda, ou da direita, da foto da direita, mais do lado do Dom João, é o Dom Pedro I, o seu filho, que a gente já vai falar há pouco. Para governar o Brasil, Dom João tomou uma série de medidas e, entre elas, a extinção da colônia, elevando o país a uma categoria de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, Dom João ele fez com que o Brasil deixasse de ser uma colônia e passasse a ser um império, né? Um reinado. E o nome do Brasil, nessa época, passou a ser Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E aí nós temos a imagem à esquerda dessa proclamação, né, de que o Brasil deixasse de ser uma colônia. E aí o Dom João passou essa mensagem para todo o povo brasileiro, falando com que o Brasil ele iria deixar de ser uma colônia para ser império. E essa foto da esquerda é o brasão do reinado brasileiro, do Império Brasileiro, que vai ser muito utilizado ainda por um bom tempo pelo Dom Pedro e pelo seu filho. Com o passar do tempo, Dom João passou a observar que havia muitas necessidades em nossas terras. Então, nessa época houveram algumas mudanças, né? A criação de algumas cidades, de alguns bancos, por conta mesmo dessa observação que o João teve a partir da necessidade do povo brasileiro. Com o falecimento de Dona Maria, o Dom João ele teve que voltar para Portugal, né? Porque ele era imperador, então ele tinha que voltar para Portugal para comandar o país, senão o país ia acabar ficando sem um rei. Então ele começou a ter o título de Dom João VI.
Com o passar do tempo, as tropas napoleônicas deixaram Portugal, fazendo com que Dom João VI retornasse à corte da Europa para reassumir o reino. Então, depois da morte da Rainha Maria e depois que Napoleão deixou as terras portuguesas, o rei Dom João retornou às terras portuguesas para reassumir o reino. Após isso, deixou o seu filho Dom Pedro I como príncipe regente aqui do Brasil. Então, o Brasil ele teria um novo rei, um novo imperador que seria o filho do rei Dom João. Aí nós temos a foto da bandeira do Brasil naquela época, né? Que é muito parecida com a atual, só que não tem essa figura do meio, que é o brasão do Império Brasileiro, ok? Com a vinda da família real para o Brasil, deu-se o início do Brasil Império, que mudaria completamente a história do Brasil com o reinado de Dom Pedro I. Então, pessoal, depois dessa vinda da família real para o Brasil, muitas mudanças passaram a acontecer no nosso país. Inclusive depois que o Dom Pedro I, né, o filho do rei Dom João, se tornou imperador, porque aí já veio a independência do Brasil e outras questões também relacionadas à política. Vale lembrar, pessoal, que nessa época a escravidão ela ainda não foi abolida. Então ainda tinha muitos negros sendo escravos, tanto na Europa quanto aqui na América do Sul. Ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa aulinha rápida sobre o Brasil Império, tá? Não deixem de estudar. Um beijo e até a próxima.